Esta semana foram celebrados os 70 anos da invasão da Sicília, um marco da Segunda Guerra Mundial. Vitória importante dos aliados que abriu caminho para a criação da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Um dos combatentes enviados pelo Brasil à Itália sobreviveu aos horrores da guerra para fazer parte de um time inesquecível. É o que você vê a partir de agora numa reportagem especial. 1939, o mundo dividido. De um lado, os países aliados, liderados pelos Estados Unidos, Reino Unido e a União Soviética. Do outro, o eixo, Japão, a Alemanha de Adolf Hitler e a Itália de Benito Mussolini. O conflito mais letal da história, entre 50 e 70 milhões de mortos. No começo, o Brasil, governado pela ditadura de Getúlio Vargas, se declarava neutro. Em fevereiro de 1942, embarcações italianas e alemãs atacaram navios mercantes brasileiros. Com a pressão popular, Vargas fez um acordo com os Estados Unidos e o país entrou na guerra. Hoje, às 6 horas da tarde, de ordem do eminente presidente desta república, o Brasil rompia suas relações diplomáticas. Em 10 de julho de 1943, deu-se início à invasão da Sicília, no sul da Itália. Uma ofensiva dos países aliados para retomar as cidades italianas dominadas pelos nazistas. A operação abriu caminho para a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, atuar na Segunda Guerra Mundial. João Baroni, além de músico, é fascinado pelo maior conflito entre países do século XX. Acabou de lançar o segundo livro sobre o assunto. Aqui mesmo no Brasil, em Natal, a gente tinha um ponto estratégico muito importante, onde os americanos mandavam armamentos e meios para poder a guerra no norte da África acontecer, porque Natal era o ponto mais próximo de Dakar, então muitos aviões e recursos iam para o norte da África ajudar na luta, até mais ou menos a hora em que eles conseguiram vencer a guerra ali, derrotar os alemães e os italianos no norte da África e subir pela Sicília e subir pela bota italiana até chegar na região dos Apeninos no final de 44, onde os brasileiros acabaram entrando na guerra. O Brasil lutou dentro do 5º Exército Americano. No final, os brasileiros cumpriram com muito brio, com muita coragem e com muita honra, né, esse esforço contra o nazifascismo lá na Itália. Entre os pracinhas, alguns atletas e jogadores de futebol. Um deles era Efigênio de Freitas Baiense, o Geninho. Mineiro de Belo Horizonte, começou no antigo Palestra Itália, o atual Cruzeiro. Em 1940 veio a mudança. Era um belo do contrato, ele se revelou aqui, né? Dizendo que a bola dele no meio de campo era maravilhosa. Era titular do time no meio-campo, até que começou o alistamento dos soldados. Você vai pra guerra. Ele tentou de todas as maneiras, né? Foi para uma junta médica, os caras olharam, Geninho, você tá todo dia no jornal, você joga pelo Botafogo, como é que eu vou dizer que você tá sem condição física? Geninho embarcou para a Itália aqui no Rio de Janeiro, em setembro de 1944. Se tornou um dos 25 mil pracinhas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Trocou de roupa, largou a camisa do Botafogo, vestiu a farda do Exército Brasileiro. Hora então de virar a chave, esquecer a bola. Não foi bem assim. Os italianos sempre teve aquela rivalidade de futebol. Não, vamos marcar uma partida, ele só se for agora. E, modéstia à parte, dizem que nesse jogo ele diz que ele cobriu a bola. Eram 3 jogadores do Botafogo e eles ganharam 3-0 da Itália. Na carta que enviou o presidente do Botafogo na época, Ademar Bebiano, Geninho revelava saudades do clube do coração, além de citar a goleada sobre os italianos. Apesar das glórias no gramado, não deixava de ser uma guerra, e com ela, péssimas lembranças. Quando ele deu 10 passos, veio uma bomba, matou todo mundo onde ele estava sentado. Ele falou, por que Deus me tirou daqui? No retorno ao Brasil, uma cena marcante, o momento da chegada ao corpo. Ele, ali no meio de todo mundo, feliz. O pesadelo havia acabado. Era uma imagem que emocionava ele. Porque ele falava que ali atrás, ele dando até logo, e atrás todo mundo chorando. Ele falou, gente, a gente tinha que estar chorando quando ele estava indo, nós estamos voltando.
A missão estava cumprida. A rendição do Japão, o último país a resistir, seria assinada em 2 de setembro de 1945. Se a FEB ajudou na vitória dos aliados, o Brasil perdeu cerca de 470 pracinhas. Geninho não foi um deles. Voltou sem ferimentos, continuou no Botafogo, fez parte do ataque campeão carioca em 1948. Acabou com um jejum alvinegro de 13 anos sem títulos. Ganhou o apelido de arquiteto. Também seguiu carreira de treinador. Foi o primeiro técnico campeão brasileiro, em 1959. O Bahia, dirigido por ele, vencia nada menos do que o Santos, de Pelé e Coutinho. Efigênio de Freitas Baiense, um mineiro radicado no Rio, campeão na Bahia. Parte de um capítulo importante da história brasileira.